Descubra os segredos para construir uma carreira literária de sucesso com o livro Como se tornar um escritor profissional. Estratégias vencedoras, da autora Neila Bruno. Disponível em viaeditora.com.br. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio super especial. Hoje a gente tem um convidado aqui. Bom, ele é flamenguista, não preciso falar mais nada, mas a gente vai chegar lá. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que está nos assistindo aqui nessa estreia, para você deixar o seu like nesse vídeo, que a qualidade do papo vai ser garantida, então pode já deixar o like, se inscreve no canal, aciona as notificações, compartilha com todo mundo, enfim, faz aquele dever de casa bonito. Segue a gente no Instagram, @Clube do Leitor BR, que isso é bem importante, certo? Lembrando para vocês que temos também o site do Clube do Leitor, que está passando aí na tela de vocês, que é o clubedoleitor.net.br. Lá tem todas as informações necessárias sobre o clube, tem dica de livro, tem informações sobre os autores, tem informações sobre as diversas atividades que o Clube do Leitor desenvolve. Então, vá lá, clubedoleitor.net.br. Você que está aí quer nos apoiar também, pode fazer um Pix de qualquer valor. A chave está passando aí na sua tela, é o Clube do Leitor BR 2023@gmail.com. Você pode apoiar aqui o nosso projeto, certo? Lembrando que esse episódio ele está sendo patrocinado pelo Sigma, que é um curso especialista na preparação para concursos públicos que vai te ajudar a alcançar mais rápido a sua aprovação. O Sigma ele conta com turmas presenciais e online, com aulas claras, objetivas, professores qualificados, uma plataforma confiável, seu próprio material didático, e vem se tornando uma referência em preparação para concurso devido ao alto índice de aprovação de seus alunos. Então, ao escolher o Sigma, você opta por uma preparação séria e completa. Então, estude com quem entende, seja Sigma você também. Eu sempre gosto de destacar essa parte, que o Sigma tem turmas também online. Então, você não precisa estar lá para poder se matricular, para poder fazer o seu curso, certo? O contato está aí na tela, tanto o telefone, o WhatsApp, o Instagram, tá tudo aí. Então, entre em contato com eles, se matricula e já começa a estudar, que 2025 vem com muita coisa por aí, certo? E por último, mais ou menos importante, você que está aí chegando agora, está se perguntando o que é o Clube do Leitor. Então, o Clube do Leitor é uma iniciativa da professora Neila Bruno, que tem o objetivo de aproximar mais os leitores dos autores. Então, eles fazem círculo de leitura, roda de debate, tem as lives que estão aqui no YouTube, né, esses papos que a gente bate aqui com diversos autores para que vocês possam conhecê-los, se aproximar mais, certo? Então sigam lá no Instagram, @Clube do Leitor BR. Agora sim, vamos ao que interessa. Boa noite, Juca. Tudo bom contigo? Boa noite, César. Tudo bom? Boa noite a todos que estão nos assistindo aí também. Maravilha. Eu, sabendo que o Juca é um bom flamenguista, já vim com uma camisa do Flamengo, que foi prestar uma homenagem, né? Já é quase um uniforme, né, que a gente usa no dia a dia, né? É a segunda pele. É a segunda pele. Então, eu falei, por que não, né? Já vou usar, já mata dois coelhos com uma cajadada só. Agora, o Juca, antes da gente entrar direto na parte da literatura, eu já quero falar sobre esse teu lado flamenguista mesmo. Você estava me falando que você ajudou a fundar a Força Jovem, né? Rapaz, eu vou te falar, a gente tem que contextualizar isso, né? Porque eram outros tempos, né? O Maracanã, você tinha geral, por exemplo, eu vi a final do Brasil contra o Paraguai em 1969, 1-0 gol do Pelé, onde tinham 189 mil pessoas. Eu cheguei lá ao meio-dia com meu pai, com meu tio, meu primo. A gente era garoto, eu devia ter 11 anos, por aí. E já estava lotado, e estava um caos para entrar. Um caos, porque você imagina, naquele tempo você não tinha a leitura facial, você não tinha as facilidades que você tem hoje. E eu quase fui esmagado, assim, eu tive que entrar assim. Aí, cara, eu não sei, uma pessoa lá, um cara muito forte, chegou, viu que eu estava sendo esmagado na multidão, porque assim, meu pai não conseguia mais me pegar, nem meu tio. E ele salvou e meu primo me jogou lá para dentro. Não sei nem como, fui parar dentro da roleta ali. Aí meu pai conseguiu entrar. Eu sei que a arquibancada, você sentava normalmente assim, uma pessoa sentava na tua frente de lado, aí o outro sentava direitinho, porque não dava lugar, não dava. Sim. Então, era um outro tempo, você não tinha a violência que tem hoje em dia. Eu ia a jogo do Vasco com meus amigos vascaínos, eles iam no jogo do Flamengo. A gente ia ver uma partida... Mas você ia para secar, né, Juca? Não, hoje em dia você tem, mas a gente tinha essa brincadeira... No jogo do Vasco você ia para secar. Eu sei, mas eu tenho dizendo, foi uma brincadeira sadia. Sim. Você não tinha a violência, a estupidez que você tem hoje em dia. Parece que o cara
vai morrer se o time dele perder. É só uma partida de futebol. Mas esse lance da torcida jovem, um amigo do colégio me convidou um dia para ir lá no Maracanã, ele era flamenguista, a gente foi com um grupo de flamenguistas, com roupa do colégio mesmo. E aí tinha uma turma do Morro, né, juntou com a turma do Asfalto, como eles chamavam a gente, né, e a gente formou uma bandinha e tocava lá, que era a torcida jovem, que só tinha garotada. Então, era muito legal essa interação que a gente tinha. Mas, quando começou os anos 70, a coisa começou a desvirtuar, eu saí fora, porque entraram pessoas, digamos assim, não muito comprometidas com a boa ética de torcer, né? E também com outros pensamentos que não eram iguais ao meu. Mas, enfim, era uma outra época, era uma época glamourosa, o final do Rio de Janeiro, do glamour, digamos assim. Então, o Maracanã era um programa. Você ia ao Maracanã como você vai ao cinema, com a tua família, como você vai fazer um piquenique no Parque da Cidade. Você tinha alternativas muito interessantes no Rio de Janeiro, e o Maracanã era uma delas, né? Até porque naquela época era o maior estádio do mundo. E, enfim, foi muito legal, porque eu sofria muito, meus amigos eram botafoguenses, hoje eles estão por cima de novo. Isso eles estão comemorando. Isso é cíclico, né? Isso a gente sabe que são ciclos. E eles mexiam muito, né? Enfim, brincavam comigo, que eu era flamenguista e tal, mas é aí que você vê que o cara é Flamengo raiz, quer dizer, não é quando o teu time está bem que você vai torcer, é quando o teu time está mal e você continua torcendo, né? Chama-se fidelidade, uma coisa... Com certeza. Muito complicada. Você não estava lá no 6-0 do Botafogo, não, né? Óbvio que eu estava. Estava no 6-1. Eu vi o Flamengo ser campeão com o Rodinei. Eu vi o Flamengo ser campeão em 80, 82, 83, 86, 87, aquele título das tacinhas de bolinha, que até hoje o Flamengo não foi. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. O Eurico Miranda deu um golpe no Flamengo. Aliás, o Márcio Braga era o presidente do Flamengo e você imagina, nomeou o Eurico Miranda para ser o representante do Clube dos 13 no conjunto com a CBF. Pois é. O Eurico Miranda falou, pô, que se eu puder ferrar o Flamengo, eu vou ferrar, e foi o que ele fez, pô. Combinou uma coisa com o Márcio e fez outra, né? Tudo bem que vamos também, vamos ser um pouco mais justo com a memória do Eurico. Quando ele assinou o papel, eu não sabia que era o Flamengo e Inter que iam estar na final, né? Foi antes do campeonato começar que ele assinou o papel. Mas acontece que mas ele não podia ter feito o acordo com a CBF, porque claro. O presidente de São Paulo, todos os clubes do 13, que era o maior clube do Brasil, assinaram uma carta dizendo que não iriam juntar o Grupo A com a Série B, porque foi o que aconteceu. Eles não chamaram de Série A nem Série B para não ficar, digamos, depreciar com Série B. Aí botaram o módulo verde com o módulo amarelo. Você imagina o seguinte, é a mesma coisa que... Eu não sei quem vai ser o campeão da segunda divisão agora, da Série B. Foi o Santos, né? Pelo menos era um time bom. Mas o Santos fazia parte do Clube dos 13. Mas digamos que, por exemplo, com todo respeito a um Vila Nova. Vila Nova, por exemplo. Né? Então, você imagina o Flamengo tem que disputar com o Vila Nova uma final, depois de ter jogado com os 15, no caso, o maior clube do Brasil. Então, não faz sentido. Então, foi um golpe que deram em cima do Flamengo, mas o Flamengo é o campeão. Eu vi o Flamengo correr a dar a volta olímpica, eu vi o Flamengo ser campeão. Isso ninguém vai tirar da gente. Pois né? é. Mas bom, ano que vem o campeão da Série B vai ser o Volta Redonda, pode ter certeza. Yes! Muito bom, Juca. Muito bacana. Bom, como o Flamengo é um assunto que é interessante, vamos falar um pouquinho também dessa tua parte atleta do Flamengo. Você falou que praticou vários esportes pelo Flamengo. Chegou a tentar ser profissional em algum deles, não? Cara, eu vou te contar uma história. Nessa época, 69, 68, eu morava na Gávea. E tinha um clube lá em cima na Gávea, que hoje em dia acho que se transformou no CIEP, a Rocinha incorporou, enfim, chamado Muarama. E tinha um campo de society lá, e era um clube frequentado pelo pessoal que morava ali na região, enfim, de classe média alta. Era super legal, e tinha um campinho de futebol, onde a gente jogava, né, um campo society, né, de terra. E a gente jogava bola todo dia, eu era fissurado no futebol. E aí teve um campeonato lá, a gente formou um time e tal, e ganhamos. Eu fui o artilheiro e fiz o gol da final. Agora, você imagina quem era o padrinho desse campeonato. Era o Nilton Santos. E o Nilton Santos foi me entregar a medalha para o nosso time e a minha medalha como artilheiro do campeonato. Aí chegou para mim, meu filho, você quer treinar no Botafogo? Eu falei, não, eu quero treinar no Flamengo. Era uma coisa de garoto, eu tinha 11 anos. Sim. Ele falou, no Flamengo você não vai treinar, não. Dito e feito, né? Mas anos depois, que eu fui entender a grandeza do Nilton Santos, eu falei, gente, o Nilton Santos me chamou para jogar bola com ele no Botafogo. E eu não fui.
Se o Newton Santos mandasse eu comer capim, eu tinha que comer capim. Pois Se eu mandasse andar de quatro, eu tinha que andar de quatro. Era o Newton Santos e eu recusei o convite do Newton Santos. Enfim, mas é aquela coisa da criança ser espontânea, né? E ter o clube do coração. Sim. Porque o clube do coração você começa na infância, né? Antes da adolescência. É o teu pai, é o teu tio que leva no Maracanã, enfim, aquela coisa toda. Eu, no caso, quando eu nasci, meu avô me deu uma camisa do Flamengo, né? E eu fiz a mesma coisa com meus filhos. Quando meus filhos nasceram, eu fiz o seguinte, eu fui mais democrático. Eu peguei e botei 5 camisas em cima da estante e mandei meus filhos escolherem uma. Eles escolheram a do Flamengo. É claro que tinha uma de basquete do Flamengo, uma de remo do Flamengo, uma de futebol do Flamengo, uma de natação do Flamengo, mas eu dei a opção. Ninguém... Sim. Essa historinha é uma paródia baseada no Ciro Monteiro, que era um grande sambista, que já morreu há muito tempo, que fazia samba em caixinha de fósforo. Mas são outras épocas, old times. Uma época que eu vi a escola de samba andando na Rio Branco, na Presidente Vargas. O desfile não era... O samba nem existia nessa época. Não existia. Não, você via, aí você ia na Presidente Vargas e tal, e no final a bateria era o último lance, o último grupo que vinha era a bateria. Então todo mundo pulava quando passava a bateria para dentro da pista, ia dançando, ia sambando e tal. Era muito legal, cara. Muito bom. Nostalgia. Nostalgia. Sessão nostalgia. Bom, vamos então ao que interessa neste momento, né, principalmente. Vamos falar um pouco do seu mais recente lançamento, né? Um Adeus no Cais do Sodré. Tá aqui. Bem bacana. Você recentemente fez um lançamento em Portugal e depois fez aqui no Brasil. Conta pra gente como que foi o lançamento do livro. Olha, o negócio é o seguinte, a minha editora, Jaguatirica, a Paula Cajati, ela está morando em Lisboa. A editora Jaguatirica era no Brasil, e ela tinha uma associação com a editora Gato Bravo, em Lisboa. Né? Muito engraçado, porque uma chama Jaguatirica no Brasil, outra Gato Bravo em Portugal. E em 2019, eu lancei o meu segundo livro, chamado Sob o Olhar do Guardião, que é uma história interessantíssima que conta a história do Cristo Redentor em forma de romance suspense, onde eu descobri várias coisas. E lancei na Folio, foi na casa de José Framado, enfim, participei da minha primeira mesa redonda, e estava lá a Nélida Pinhon, que humildemente tomou um cafezinho comigo, e eu falando para ela que naquela época eu tinha escrito só 2 livros, ela assim... E eu falei assim, eu sou um aprendiz de feiticeiro. E ela, muito simpática, falou assim, meu filho, se você já escreveu 2 livros, você é um escritor. E a realidade é essa. Eu sempre tive um sonho de escrever. Né? Isso era uma coisa inata dentro de mim, muito tempo. A minha mãe tinha todos os livros da Agatha Christie, e eu, com 12 anos, já tinha lido toda a coleção da Agatha Christie. Então, é uma coisa que você desenvolve. Tanto é que eu estimulo muito aos meus netos, hoje em dia meus filhos já estão grandes, mas os meus netos a lerem. Entendeu? Porque é assim que a coisa começa, você educar. Mas o lançamento em Lisboa foi o fruto do convite da Paula para um grupo de mulheres, de leitoras de café, enfim, agora não me vem a memória, mas em Cascais um grupo de 300 mulheres, que tem um clube de leitura em Cascais. E elas foram, parte delas me prestigiar, eu tinha alguns amigos que foram também, que moram em Lisboa, e foi muito legal, né, lançar na Travessa. E agora... isso foi dia 21 de novembro. Dia 3 de dezembro, lancei aqui na livraria Janela, no Shopping da Gávea, no 3º piso. E foi super legal, cara. Só que é uma coisa coincidente. Em 2019, quando eu lancei o Sob o Olhar do Guardião, no dia 5 de dezembro, estava uma chuva que alagou o Rio de Janeiro inteiro. Ali na livraria Argumento do Leblon. E mesmo assim, foram 100 pessoas. Agora, no dia 3, deu uma chuva aqui no Rio de Janeiro, alagou tudo. Mesmo assim, ainda foram 70 pessoas me prestigiando. É um número bom, para quem, digamos assim, um autor não muito conhecido, né, que é o meu caso, não tem assim, uma mídia forte, agora que as coisas estão evoluindo, porque tudo é uma evolução de trabalho, de uma persistência. Né? Quer dizer, você colocar teu livro numa prateleira, você receber um prêmio, essas coisas todas, isso é fruto de uma consequência do trabalho, assim como o dinheiro. O dinheiro não é a causa, o dinheiro é a consequência. Sim, com certeza. Né? Então, foi super legal, uma experiência diferente, porque quando eu lancei na Folha, eu lancei numa feira. Era uma coisa diferente. Quando você tem um lançamento, você tem vários escritores, no caso, mas quando você tem um lançamento numa livraria, é só você. Claro. Foi lá, eu sentei, fiz uma mesa redonda, eu fiquei 1h30 explicando para as meninas lá, elas me perguntando. Foi uma experiência muito interessante. A gente vai aprendendo, né, cara? Eu comecei minha vida como escritor com 58 anos, eu estou com 67. E achei o amor da minha vida aos 57, a minha profissão aos 58. Então, eu digo para os jovens o seguinte, nunca é tarde.
Nunca é Nunca é tarde. tarde. Nunca é tarde. Não, mas eu já tô. Eu com 30 anos achava que eu estava velho, com 40 eu achava que eu estava. Nada, você é um jovem. Eu não Pois sou é. jovem. O problema é que o corpo não ajuda, né? Tanto é que eu te falei o negócio de pegar a netinha no colo e deixou com o ombro avariado. Sim. A gente tem as consequências. Mas, enfim, o fato é que a idade dá paciência e sabedoria, pelo menos para alguns. Então, paciência é uma virtude de você esperar as coisas acontecerem, porque não é do dia para a noite. Você não está jogando na loteria. Você está fazendo um trabalho muito sério. Até porque todos os meus livros é fruto de muita pesquisa. E pesquisa demanda tempo, paciência, correções. Claro. E como o Rafael Montes escreveu uma vez, você escrever é reescrever. Então, você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança, tá certo? E tem uma coisa que eu sempre digo. Quando você fala assim, eu vou tentar fazer aquilo. Quando você fala que você vai tentar, é porque você já admitiu a possibilidade do fracasso. Não diga isso. Diga, eu vou fazer isso. É isso aí. É isso que eu quero fazer. Então, você tem que ser determinante naquilo e focar. Eu, por exemplo, com 57 anos, eu estava trabalhando com meu irmão, a gente fazia cerveja artesanal, ele tinha uma cadeia de restaurante. Aí os sócios mudaram e tal, e eu me senti que não tinha espaço para mim, e eu resolvi sair fora. A minha esposa chegou, vem cá, com 57 anos, no caso, 58, o que você vai fazer da tua vida? Eu falei, bom, me aposentar eu não vou. Eu vou continuar fazendo, eu quero escrever um livro. Eu tinha feito oficinas literárias, eu tinha estudado literatura, e sempre li muito, muito. Aliás, uma vantagem que eu tive, porque meu pai tinha uma casinha na Ilha Grande, e no final de 1999 ele transformou numa pousada. Nessa época ainda trabalhava no mercado financeiro, e ele me liga e fala assim, Juca, você quer ir tomar conta da minha pousada lá em Angra, tal, que eu estou fazendo uma pousada na nossa casa? Eu falei, lá em Ilha Grande. Eu falei, você está brincando, né? Pô, cheguei pro meu chefe, tá aqui a gravata, tchau e benção, fui. Foi a salvação, foi o que salvou minha vida, porque o mercado é muito estressante, cara. E aí eu morei 9 anos na Ilha Grande, e não tinha televisão no meu quarto, que era uma vantagem, mas mamãe tinha uma biblioteca. Mamãe adorava ler. Então você tinha Scott Fitzgerald, Hemingway, enfim, Tolkien, Machado de Assis, você tinha, enfim, o que você imaginar, ela tinha lá. Então toda noite eu pegava um livrinho e tal, e ficava às vezes até 4 horas da manhã lendo. E um dia eu hospedei lá na pousada a Regina Pereira, dona das Sextantes. E conversando com ela e tal, eu falei, poxa, o que você tem vontade de fazer? Eu falei, olha, eu tenho vontade de escrever um livro. Eu não sabia ainda que era dona da Sextante. Ela falou, olha, eu vou te dar um nome. Aí me deu o nome do Luiz Antônio Aguiar, que já ganhou vários jabutis, um grande escritor, um professor, meu mestre. E aí começamos um trabalho, fiz oficina literária com ele, de Machado de Assis, Edgar Allan Poe, depois fazer também com Márcio Vassalo, que a Mariana Colassante me indicou. Então, eu fui agregando, porque eu posso te contar uma história aqui, como eu estou te contando, mas quando você bota no papel, você sabe que a coisa é bem diferente. Sim, diferente. Tem que ter uma técnica. O Luiz Antônio dizia o seguinte, você tem 3 pessoas para contar a história. O personagem, o autor e uma terceira pessoa. Machado de Assis era a única pessoa, o único escritor que conseguia reunir os 3 no mesmo conto sem perder a linha de raciocínio do que ele estava escrevendo. Né? E então tudo isso é um exercício. O meu primeiro livro, O Turco, né, foi muito engraçado. Esse livro tem 498 páginas, é um tijolo. É grandinho. É grandinho, mas o Luiz Antônio Aguiar chegou para mim e falou assim, Juca, tente escrever, porque eu tinha vários temas que eu conversei com ele, falou, tente escrever alguma coisa que você tenha vivido. Eu, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de trabalhar com grandes investidores no mercado, até internacionalmente, então eu vi os bastidores do poder. Uma coisa que me chamou a atenção, depois um dia quando eu tive na CBM, porque eles me chamaram lá para esclarecer algumas coisas, e a gente estava batendo um papo, eu perguntei, vem cá, como é que foi aquele negócio do NAS que quebrou? Porque, né? Aí os caras, a gente não pode nem falar isso aqui dentro, pô, pelo amor de Deus, não pergunta isso não sei o quê. Aí eu pensei assim, gente, se um dia eu tiver que contar uma história, eu vou contar a história, porque eu vi o que ia acontecer. Você tem uma ideia, a Bolsa, se eu não me engano, foi 89, 88, quebrou em julho de 88, 89, agora a memória não está ajudando muito, mas o que acontece? 6 meses antes, esse investidor que eu trabalhava, a gente tirou todo o dinheiro do Brasil e começou a operar lá fora. Por quê? A gente sabia que a Bolsa ia quebrar. A Bolsa do Rio de Janeiro, ela operava 89% do volume nacional. Para você ter uma ideia. Você tinha a Bolsa de Salvador, de valor de Salvador, e tinha a Bolsa de São Paulo. E havia uma rixa muito grande entre Rio e São Paulo no mercado financeiro, principalmente pelos banqueiros. E os caras deram um golpe, quebraram a Bolsa do Rio, passaram todo o mercado para São Paulo e ninguém foi preso.
né? Isso é que é uma indignação. Ninguém foi preso no Brasil, Juca? Como ninguém foi preso no Brasil? Agora eu fiquei estupefato. Pois é, certeza. Eu também. E o que acontece? Pessoas perderam fortunas. Eu tenho amigos que eram donos de corretora, 2 deles se mataram porque não tinham condição de honrar seus compromissos. O que no Japão é muito comum quando isso acontece, os caras fazem harakiri, né? Sim. Você tem o desespero, então, das pessoas. Então, foi uma coisa que, enfim, é uma história que merecia ser contada. E eu não queria fazer uma biografia, eu queria contar os fatos. Mas, por acaso, eu descobri que a mesma pessoa que esteve envolvida na quebra da Bolsa de Valores, esteve envolvido na formação da OPEP em 1974, representando os árabes, e estava envolvido no escândalo do mercado de prata em 82, quando quebrou o mercado de prata. E isso tudo está no meu livro, mas de uma maneira romanceada. Por quê? Qual é a minha intenção enquanto escritor? É contar uma boa história onde você possa aprender alguma coisa. Por isso que eu misturo ficção com realidade. Sim. Mas que você possa aprender, ter algum tipo de informação e que de uma maneira divertida. Como dizia um amigo meu, um produtor, né, que inclusive está comprando os direitos dos meus 2 primeiros livros para fazer roteiro em relação e fazer provavelmente um projeto audiovisual no que vem. Ele estava falando para mim, Juca, o problema é que, no caso, né, do meu livro, ele falou assim, o problema é quando você não tem um produto bom. Quando você tem um produto bom, é fácil vender. Quando você tem um produto que não é bom, é difícil de vender. No teu caso, o produto é muito bom. Enfim, então, são coisas que vão acontecendo ao seu redor que você nem percebe, né? Porque a escrita, para mim, é uma coisa espontânea. Ela não é um sacrifício. E uma outra coisa interessante é que quando eu sento para escrever, as coisas andam, de repente, o teclado não anda sozinho. Agora, com relação ao tour que eu estava falando, esse meu professor falou assim, Juca, eu esperava que você fosse fazer um livro de 200 páginas com uma história. Você faz um livro de 498 páginas, com 2 histórias correndo em paralelo, atemporal. A primeira começa em 1938, no meio do deserto da Arábia Saudita, e a outra começa no Rio de Janeiro, de 2006, e as 2 se encontram no final, num thriller emocionante. Então, foi muito engraçado, a crítica foi muito boa. Pra você ter uma ideia, o Zuenir Ventura, na época, ligou para minha mãe para elogiar, Mariana Colassante, Márcio Vassalo, o próprio Luiz Antônio Guerra, Ana Maria Santeiro, que é uma grande agente crítica literária, adoraram meu livro. Então, quando você vê outras pessoas que têm base, que têm, enfim, têm entendimento sobre o que é a literatura e que te elogiam, poxa vida, você fala assim, caramba, eu acho que é o caminho certo, né? Acho que fez alguma coisa direito, né? Não, isso, sabe, pra você ter uma ideia, eu sou Olhar do Guardião, que é uma história do Cristo Redentor, hoje em dia, esse livro está na Biblioteca Rodolfo Garcia, na Academia Brasileira de Letras, levado pelo Zuenir Ventura. O meu livro, eu não estou na academia, mas o meu livro está. O livro está. Então, eu considero isso um prêmio. Né? Claro. Para um cara que se propôs a fazer, não tenho nem 6 anos, 7 anos de trabalho como escritor, né? É o 2º livro, já estou na página 70 do 4º livro que eu estou escrevendo. Então, é uma coisa que não para. Agora, eu estava falando para você, a escrita, o Turco, o Sobrado Guardião e o próprio Um Adeus no Caso Sodré, você está escrevendo, você tem a ideia que você quer fazer, mas, de repente, o teu dedo vai sozinho. Sim. E as coisas começam a ganhar vida. É uma coisa muito louca isso. Então, para mim, é uma difícil grande explicar, né? É até difícil explicar. Quando a gente tenta falar para alguém como que o negócio do nada ganha vida e flui, parece que vai sozinho, e você tinha uma ideia para um personagem e ele decide que o caminho vai ser outro. É difícil a gente explicar isso para quem não escreve, né? Porque, por exemplo, eu vou te falar, eu escrevo com o coração. Aliás, é o que eu acredito que um bom escritor ele escreve com a alma dele. Minha mãe teve Alzheimer, morreu ano passado, infelizmente, que Deus a tenha. E logo que eu lancei o meu livro, em 2019, em dezembro, foi antes da pandemia, porque a pandemia foi começo de 2020, né? E eu lancei, e tinha uma combinação de eu viajar pelo Brasil. Cara, meu pai teve um infarto no final do ano. Passou 40 dias no hospital, e minha mãe, sozinha em casa, com a empregada, começou a surtar. E a gente viu que era uma coisa mais grave, levando no médico, ela estava com Alzheimer, e o Alzheimer explodiu nesse momento por uma questão emocional. É a perda de um cara que viveu com ela quase 70 anos, né? Então, foi um choque muito grande. Então, você imagina o seguinte, de manhã eu ia no hospital ver meu pai, e de tarde eu ia ver a minha mãe. Eu passei um tempão, então eu não consegui escrever. A minha esposa, que é uma grande executiva, que foi a minha mentora, a minha musa, e maior incentivadora minha, ela falou, Juca, você tem que escrever. Eu falei, eu sei, mas eu não consigo, porque eu sento aqui, eu abro todo dia o computador, eu sento, mas as coisas não fluem. Por quê? Porque você está com um problema emocional muito grande na tua vida. Então, você não é aquela coisa executiva do banco, que você tem que chegar no horário, você tem que fazer... Não, é uma coisa que sai de dentro de você, né?
E a minha proposta, enquanto escritor, que eu estava falando, é o seguinte: é divertir, é dar informação, mas de uma maneira divertida. Claro. Dizem que o cinema é a melhor diversão, mas acontece que alguém escreveu aquilo ali para chegar na telinha. Pois né? é. Tudo começa com a gente, cara. Tudo começa com a gente. Com certeza. Agora, é muito difícil, é muito complicado, a concorrência é muito grande. Às vezes a gente tem os tropeços pelo caminho, a gente acha em desistir, mas nunca desista. Persista, porque uma hora as coisas acontecem. Como está acontecendo agora comigo depois de 7 anos. Né? A Dorothy Parker só foi fazer, se não me engano, sucesso no final da vida. Enfim, faz parte. Faz parte. Mas é isso que eu digo, você não pode desistir. Você tem que manter firme no teu foco, continuar, batalhar. E mesmo que você esteja ruim, faz o seguinte: abre o computador, lê uma página, não conseguiu escrever, não tem problema nenhum, mas pelo menos você mantém a coisa dentro de você. Sim. Então, esses dias, por exemplo, quando eu estava em Portugal, eu não pude trabalhar no meu livro. Né? Aí, quando cheguei, tive que reler tudo que eu já escrevi. Aí você emerge do novo. Então, porque a história, você passa a mergulhar dentro da história. É uma coisa muito louca. Eu não sei explicar. É muito louco mesmo. É muito sentimento. E a coisa está dando certo, porque eu estou no 3º livro, estou indo para o 4º, meus 2 primeiros livros vão virar roteiro. Então, sabe, você vê que as coisas estão se movimentando, né? Agora, ô Juca, tem que parar de lançar livro em dezembro para não ficar pegando tempestade, cara. Dezembro Rapaz, sempre chuva, cara. A próxima vez eu vou te ligar para o Eder Channel para saber de né? Ou então combinar com São Pedro, porque, poxa... Não dá. Agora me diz um negócio. Diga. Quando é que você vai escrever uma obra sobre um surfista que vivia no melhor resort romântico da América do Sul? Olha, rapaz, ali tem fofocas incríveis. Eu posso falar agora, eu já fechei a posada, acho que não tem problema nenhum falar. Por exemplo, eu recebi Gisele Bündchen fugindo da Rio-São Paulo, da Rio Fashion Week, da São Paulo Fashion Week, da Rio Fashion Week. Ela ficou, entre esses 2 eventos, ela ficou hospedada lá em casa uma semana, escondida. O Andy Summer, guitarrista do Police, que virou meu brotherzão, ficou lá em casa também escondido uma semana. O filho da Caroline de Mônaco, com os modelos que foi lá para casa, o dono da Kmart americana. Eu recebi muita gente porque a minha posada, eu tinha uma agência muito forte nos Estados Unidos e na Europa que cuidava. E realmente era um lugar muito, muito especial. Minha mãe é uma decoradora e transformou aquilo realmente, que era uma casa de pescador, numa baita, numa posada com 10 quartos. Agora, então, eu do mercado financeiro que eu vendia estresse, agora eu vendia diversão. E mais ou menos, a Ilha Grande é um lugar mágico, né? Porque, você tem uma ideia, nos anos 80, eu fui sequestrado por um preso. E tive que atravessar o cara até o continente, porque o cara estava com uma faca ameaçando a minha esposa. Eu falei, não, vamos lá, eu te levo lá e tal. Aí levei o cara, soltei o cara numa pedra, saí fora, passei o rádio para a polícia, falei, acabei de ser sequestrado, tal, os caras pegaram o cara, enfim. Então, foram situações assim complicadas, porque você tinha um presídio na época. Tanto é que eu tinha amigos que não iam para Ilha Grande com medo dessa situação. Mas antes disso, você tinha o Lazareto, que ficava na Praia do Abraão, que antes era um hospital, mas hospedou Dom Pedro II antes dele ir para Portugal. E todos os navios que vinham com algum tipo de doença faziam quarentena ali na Baía do Abraão. Aí ficavam na Baía da Ilha Grande antes de chegar no Rio, tipo escorbuto, outra peste, uma coisa assim. Então a Ilha Grande tem cheio de histórias, cheio de mistérios, enfim. Nada melhor para o escritor passar 9 anos no meio do mato, né? Então. E contando história, né? Tem que sair esse livro aí, cara. Tem que sair. Agora... Tem muita história aí para sair, pô. Mas a maioria das histórias eu não posso contar. Faz um favor para a humanidade. Deixa esse livro escrito com as instruções para ser publicado após o seu falecimento. Daqui uns 40 anos, quando você partir, Deus te ouça. A sua família pega e publica. Você não vai privar a gente. Bom, se bem que daqui a 40 anos eu também já estou cantando para subir, mas... Não, olha só. Eu pretendo escrever um dia um livro sobre isso, mas sempre protegendo aqueles que me pagaram para ter privacidade. Né? Sim. Fui entrevistado por uma menina de uma grande revista, logo quando eu lancei o Turco, né? E ela, sabendo que eu tinha trabalhado na posada, e sabendo que eu tinha recebido grandes figuras internacionais, ela falou assim, por que você não faz um livro contando isso? Eu falei, gente, eles me pagaram para ter sigilo, para ter privacidade. Como é que eu posso quebrar essa confiança, né? Mesmo que a posada já não exista mais. Pede autorização, pô. Pede autorização, mas, pessoal. Sei lá, cara, eu tenho tanta história para contar que essa... Sai recolhendo assinaturas. Mas um dia vai sair. Sai recolhendo autorizações aí.
É o jeito. O Juca, vamos falar um pouquinho mais do Um Adeus no Cais do Sodré, que você conta a história, né, da vida do teu bisavô, né? E a gente tem um elo nessa questão aí, porque da mesma forma que a tua família veio de Portugal, a minha também. A sua só foi um pouco mais afastada. O meu foram meus pais mesmo, né? Meus pais são portugueses. Na verdade, eles não vieram de Portugal, eles vieram de Angola, né? Que na época era colônia, né? É a É, mesma coisa. a mesma coisa. Olha, E eu aí vou te você falar. escreve essa grande história da vida do seu avô. Fala um pouquinho pra gente Na do realidade, livro. mais uma vez, não é uma biografia, é um romance, é um Sim. livro de realidade com ficção. Mas a história do meu bisavô é muito interessante porque a família dele veio do norte de Portugal para o Brasil no final do século XIX. Eram dois irmãos que foram tomar conta de umas terras no interior de Minas. E os dois brigaram, separaram a fazenda. E um dia uma casa de um deles pegou fogo e matou todo mundo. Então, sobrou um garotinho lourinho de olho azul de 4 anos de idade, que era o meu bisavô. O tio, para não matar o moleque, porque ia pegar mal, né? Ele botou o moleque para morar numa senzala e foi criado por uma escrava. Então, graças a uma escrava, que a minha família existe, porque ela protegeu esse menino de tudo quanto é jeito. Mas aos 11 anos, 12 anos de idade, ele se revoltou com o tratamento que ele recebia e ele fugiu para o Rio de Janeiro e morava na Praça 15, vendia cebola na feira, arrumou um emprego de ajudante de obra, arrumou um emprego de cominho, que era ajudante de garçom, num café que tinha na Avenida Rio Branco, antiga Avenida Central. E lá ele começou a trabalhar e ele era muito esperto, começou a evoluir, etc. E frequentava naquele bar Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Olavo Bilac, Rui Barbosa, Só isso. só a intelectualidade da época. E aí ele foi adotado não adotado assim, mas o Rui Barbosa, encantado com ele, perguntou um dia: meu filho, você estuda? Ele falou: não, seu Rui, eu não tenho dinheiro para pagar um colégio e tal, eu sou sozinho e tal, moro de favor ali e tal. Mas como? Aí quando ele contou a história toda, todo mundo ficou emocionado com a história dele e bancaram, essa turma bancou o estudo dele. Então, para você ter uma ideia, esse garoto terminou a vida como advogado do Rui Barbosa e um dos homens mais ricos naquela época do país. Mas aquela velha história: se avô rico, pai remediado, neto pobre, bisneto, então, meu irmão, não sobrou nada. Só as dívidas para pagar. Sobrou só o sobrenome, né? Mas o velho era uma figura assim, exponencial. Então, ele tem passagens assim, maravilhosas. Uma delas eu posso contar que não está no livro, mas é muito engraçado. Meu pai era pequeno, ele estava indo para a cidade com o meu bisavô. E aí, quando chegou na Princesa Isabel, ali tinha um bar e estava rolando uma porrada, estava caindo uma briga. Aí ele mandou o motorista para o carro, para o carro. Aí ele andava de bengala, aí entrou no bar e já saiu bengalado. E meu pai dentro do carro olhando aquela cena, né? Aí ele voltou, a briga acabou, todo mundo saiu correndo. Aí ele voltou e falou: mas você conhecia o pessoal? Não conhecia ninguém. Mas por que você foi lá separar a briga? Porque eu odeio violência, meu neto. Eu odeio violência. Então era um cara muito assim. Ele andava de bengala porque ele tomou um tiro na perna por defender uma negra numa estação de trem de Teresópolis, que tinha que embarcar no trem para vir para o Rio, porque ela precisava de assistência médica, e tinha uma família de brancos que não deixou essa senhora entrar porque o cara falou que não entrava no vagão com uma negra, junto com a família dele. Meu avô ficou indignado e começaram a discutir, o cara pegou uma arma e deu um tiro nele. Ele veio para o Rio de Janeiro e tal, e não conseguiu tirar a bala, porque naquela época os recursos eram poucos, em termos de cirurgia e tal, e passou a vida inteira com uma bengala e tal. Agora, era um cara assim, super vanguardista, por exemplo, ele trabalhava no cartório e contratou a primeira mulher a trabalhar no cartório no Brasil, que foi um escândalo na época. Então, ele tinha esse negócio de pensar um pouco na frente. Ele queria causar, Juca. Ele queria causar. É uma pena não ter conhecido ele. Agora, tem histórias muito interessantes que eu não vou contar para dar spoiler, que é assim, de você morrer de rir. É muito engraçado. Mas isso aí eu deixo para o leitor quando for ler o meu livro, porque senão eu estou contando tudo aqui. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você conseguisse fazer uma proporção das histórias que estão no Um Adeus no Cais do Sodré, quantos % ali é ficção e quantos % ali são realmente fatos? Você consegue mensurar isso? Eu diria que 50%. 50% de cada. 50%. Porque os fatos que acontecem com ele realmente aconteceram. Agora, da maneira que aconteceu, porque eu também não tenho informação, porque a maioria dos parentes já morreram. Meu pai está com 91, o outro, meu tio, já está, coitado, está senil, os outros já morreram também. Então, assim, eu não tenho muito acesso, não tenho muita documentação para pesquisar, porque, por exemplo,
eu faço muita pesquisa, né? Então, por exemplo, eu vou na Biblioteca Nacional, por exemplo, o Sobrado Guardião, que é a história do Cristo, né? Eu tive com os herdeiros do Heitor da Silva Costa, que foi o construtor, eu troquei e-mails com o Arquivo do Vaticano, eu descobri um link entre os maçons, fui visitar uma casa maçom no Rio de Janeiro, essa história é maravilhosa. Bem coisa de detetive, né? Cheguei lá, tem uma casa de 1700 e pouco ali na Lapa, na Rua Lavadi, se eu não me engano, muito interessante, é uma construção linda, e é uma casa maçônica, né? E eu fui lá para ver, porque eu estava trabalhando no livro e tal, bati na porta e o cara, não, pois não. Eu falei, não, eu gostaria de conhecer a casa de maçom. Ele falou, mas não pode entrar aqui, você só pode entrar aqui se você for maçom. Mas não tem nenhum outro, não, se você quiser ser maçom. Eu falei, então eu quero ser maçom. Porque eu estava curioso em saber o que era e tal. Eu sei, a história dos maçons começa lá nos Templários, no Templo de Salomão, mas isso a gente demoraria falar muito tempo aqui. Sim. E aí eu entrei lá e descobri, passando na parede, tinha um quadro dos grandes chefes maçons e tinha um que era do Epitácio Pessoa, que foi o presidente, na época, que deu autorização para a construção do Cristo. E os maçons, eles não têm uma figura como tem o Buda, ou Jesus Cristo, ou Maomé, não. Eles têm o grande engenheiro, o arquiteto do universo. Tanto é que eles aceitam todas as religiões. Aí eu fiquei, poxa, mas como é que um grande chefe maçom deixa construir uma estátua do Cristo Redentor, que é o maior monumento religioso do mundo, né? É porque 92% dos brasileiros eram católicos, como sempre a política está envolvida no meio. Claro. E então, por exemplo, eu estive no Israel, em Jerusalém, fui para o sul da França. Ou seja, então, o Adeus do Caso Sodré teve tudo isso também, eu pesquisei muito. Então, por exemplo, como é que você vinha de Portugal em 1870 para o Brasil? Aonde você chegava? E depois, como é que você saía do Rio de Janeiro para o interior do Brasil? Você tinha que pegar uma barca na Praia da Prainha, que é o atual Cais do Porto, e chegava lá em Magé, no Cais da Estrela, e depois você pegava um trem, que foi a primeira locomotiva do Brasil, até a Raiz da Serra, que é, se não me engano, 15 quilômetros de ferrovia, e de lá você pegava charrete de burro para ir a Petrópolis. E então eu descobri um livro do fotógrafo de Dom Pedro II, que fez esse trajeto, então explicando tudo. Então, você tem que emergir na história. Se você quer... Como, por exemplo, eu conversei com o professor Milton Teixeira, da UFRJ, que tem um programa da Band, que me deu... Um dia a gente foi tomar um café junto, depois que o Boechat morreu, porque eu era muito amigo do Boechat, que Deus o tenha também, grande figura, que foi que lançou meu primeiro livro, diga-se de passagem. E só para confirmar umas coisas, porque é claro que eu vou fantasiar muita coisa, eu vou alterar muita coisa, o nome disso, o nome daquilo, mas você tem que ter uma linha de coerência daquilo que você está falando. Isso você só tem através do conhecimento. Então, você tem que adquirir o conhecimento para falar aquilo que você se propõe a escrever, né? Até para poder escrever bem. Então, eu fiz todo esse tipo de pesquisa. E é muito legal porque você acaba adicionando valor dentro de você. E a história da humanidade é muito interessante, né? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Vou ficar à vontade. Então, eu achei que a história do meu bisavô merecia ser contada, porque ele foi um sem dúvida nenhuma. Um vanguardista em várias situações e comeu pão que já amassou, nunca bebeu, nunca fumou, sempre foi leal à esposa dele. Era um cara meio diferentão, entendeu? Era calado na dele. Tem uma passagem dele que não está no livro, que também posso contar, que o ministro Gama Filho, um cara que fundou a faculdade Gama Filho, lá na Piedade, no Bar da Piedade, aqui no Rio, ele tinha um coleginho lá. Aí ele foi no escritório do médico, meio de conhecer meu bisavô, eram amigos, ele falou: Cerrado, eu preciso de uma ajuda sua, eu preciso comprar um colégio lá que eu quero expandir o que eu tenho lá e tal, não sei o quê, eu precisava de um dinheiro. Ele, pois não, olha, está aqui minhas garantias, eu tenho essas notas promissórias e vou te pagar tanto de juros e tal, no dia tal. Aí meu bisavô falou: legal, te empresto sim. Então tá aqui. Não, você não falou que vai me pagar no dia tal esse valor? Então, meu amigo, você não tem que assinar nada. Assim, cara, no fio do bigode. Ele emprestou o dinheiro para o ministro foi lá, comprou um negócio, na data que ele falou que ia pagar, foi lá e pagou. Então, você vê o que era o fio do bigode, né? A palavra. Claro. Quanto valia a sua palavra, né? Coisa que hoje em dia, nem quando você bota no papel, tá valendo, né? Porque pois é. As pessoas escrevem e depois dizem: não fui eu. E não é bem assim, né? Então, era uma época que você tinha, digamos assim, as pessoas tinham mais compromisso com as outras pessoas, né? Não era uma coisa tão individualista como é hoje em dia, né? Havia mais um senso de coletividade. Pelo menos, eu estudando um pouquinho, foi o que eu percebi em relação às coisas que aconteciam. Agora, o Rio de Janeiro, no começo do século passado, era maravilhoso. Você tinha um repórter do João do Rio, que era um cara, um notígrafo, que, enfim, frequentava o Baixo Fundo do Rio de Janeiro, né? O Baixo
o baixo, não é o baixo Gávea, mas o baixo Lapa da época. Você tinha figuras intelectuais. Olha, é muito rico. A história do Rio de Janeiro, realmente. Eu não quero falar muito porque eu só vou dar spoiler. Mas, por exemplo, sim, não dá muito spoiler, não. Qual era o melhor hotel que você tinha naquela época? Qual era o melhor restaurante? O que eles serviam naqueles restaurantes? Então, são detalhes que parecem bobos, mas que acrescentam muito na história, porque vai dando colorido, vai dando aroma, vai dando sabor. Então, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Literalmente, nesse caso, né? Não tem dúvida. Se você pegar meu livro, tem uma série de receitas dentro dele. Porque maravilha. Não, o cara sentou lá para comer, mas tinha isso, tinha aquilo, não sei o que, ele comeu isso, parará, porque eu gosto de cozinhar. Faço 3 coisas hoje em dia: cuidar dos meus netos, da minha esposa, da minha família, cozinhar e escrever. Não necessariamente nessa ordem. Então, o livro, assim como um bom prato de comida, você tem que ter um visual. Né? Quando você vai comer, você primeiro come com os olhos. Depois você sente o aroma. Depois você sente o sabor. Né? Com certeza. Então, o livro, eu consigo transmitir isso no livro, esse tipo de emoção, porque é diferente de uma tela de cinema, onde eles estão mandando a mensagem que eles querem dar para você. A imaginação, quando você lê, é diferente. Você pode ver o mesmo personagem de uma maneira e uma outra pessoa vê de outra maneira, porque você vê com os seus olhos. Isso é muito legal, porque estimula o teu cérebro. Eu falava para meus filhos desde sempre: olha só, vocês querem, né, porque eles estavam começando a virar adolescentes, queriam ser surfista, lutar jiu-jitsu, olha só, você está preocupado com o teu físico e tal, agora e a tua mente? Como é que você vai fazer? Qual é o exercício para a sua mente? Chama-se ler, estudar, porque através disso é que você ganha conhecimento e você desenvolve o seu cérebro e tem a percepção de ter uma coisa mais aberta na sua vida, não só aquilo que te ensinam ou aquilo que te dão. Tente buscar conhecimento, porque o conhecimento na vida é tudo. Eu posso dizer que eu estou com quase 70 anos, então eu acho que eu ganhei um pouquinho de credibilidade para falar um pouco sobre a história. Aliás, já dizia o ET Bilu, né, Juca? Busquem conhecimento, né? É verdade, cara, é verdade. Ô, Juca, mas eu tô querendo saber uma coisa, eu quero que você conte pra gente, explique melhor essa grande tragédia que aconteceu na sua vida quando você perdeu todo o arquivo do seu livro, cara, no computador. Pô, isso aí, Rapaz, cara, isso não pode acontecer, cara. Rapaz, eu tava na página 60 do meu primeiro livro. Olha, isso foi um desestímulo muito grande. Eu imagino. Então, na época, que a gente começou a ter internet, né? No final do século passado, começo desse século, quando a internet começou a bombar, né? Pô, não fala assim que a gente fica muito velho, cara. Mas Final do século passado. Mas não tinha. No final dos anos 90, pô. Mas não tinha. Final dos anos 90, começo de 2000, e eu estava escrevendo uma história, e aí uma amiga minha me mandou, Mariana, na época, ela era professora de yoga lá no spa que eu tinha lá na Ilha Grande, na pousada. Ela me mandou um link. Eu achei que era a Mariana, essa pessoa, e não era uma outra pessoa, era um vírus, cara. Quando eu apertei. Enfim, aí eu passei anos sem escrever porque eu fiquei desestimulado, cara. E o trabalho numa pousada, as pessoas assim, os caras do mercado financeiro me ligavam: poxa, você está aí trabalhando na Ilha Grande de calção, vendo essas meninas de biquíni, não sei o que. Eu falei: gente, eu trabalho que nem um corno. Você não está entendendo. Você trabalhar no paraíso é um inferno, porque você não para de trabalhar. Pois é. O cara acorda tomando café, depois vai almoçar, depois vai jantar e vai dormir na tua casa. E você tem que tratar ele muito bem. Então, para você ganhar os prêmios da Condé Nast Jones, que o Sítio do Lobo ganhou na época, foi um trabalho assim, exaustivo de domingo a domingo. Eu não tive, durante 9 anos, férias. Eu não tive Réveillon, eu não tinha... Também eu estava separado, então era mais fácil também. Mas não tive Réveillon, não tive Páscoa, não tive Carnaval, não tive nada. Trabalhei que nem um doido, entendeu? Porque é aquela coisa, sai um, entra outro e tal. E às vezes, quando chovia, a pousada ficava vazia, um dia de semana, assim, inverno, que você cai um pouco... Eu falei: poxa vida. Aí meu pai falou assim: pô, você é maluco, você é o único dono de pousada que gosta quando não tem hóspede nenhum. Eu falei: mas pode descansar, pô. Descansar um pouco, pô. Não, aí saía na chuva de caiaque, andava no meio do mato, era bem assim, sabe, Indiana Jones, né? Digamos assim. E a Ilha Grande tem ruínas, cara. Você anda no meio do mato, se encontra de repente ruínas, que deu tempo do descobrimento. É muito interessante. Muito mesmo. É o teu negócio, cara. Você tem que aproveitar as coisas que estão ao seu redor, de uma maneira ou de outra. Eu tentei aproveitar a experiência que eu estava na Ilha Grande para poder me divertir, levar uma vida saudável, porque eu não levava aqui quando eu trabalhava no mercado, era coisa de cafezinho, fumava na época, eu parei de fumar, ganhei um efizema por causa disso. E então você vai evoluindo assim como ser humano, né? E tendo mais paciência, tendo mais parcimônia com as coisas e tal. E você cuidar dos outros é uma coisa assim, é uma arte muito
muito complexa, porque Sim. uma pessoa é diferente da outra. E eu falava para meu pai, pô, os caras vêm para cá, eles vão desestressar, porque isso aqui é o paraíso. Aí meu pai falava assim, meu filho, não se engane que você vai ter a porrinhação. Eu falei, mas não é possível, o cara vem em Pedra Grande para se divertir, como é que o cara... Não deu outra. Teve um dia que eu atendi um casal, e eles estavam indo embora, fechando a conta e tal. Eu falei, olha, muito obrigado, espero que vocês voltem um dia. Ele falou, não, a gente não vai voltar. Eu falei, poxa vida, mas não gostaram? Não, nós adoramos. Né? O problema é que nós viemos aqui para fazer um fim de semana de separação. Eu falei, como é que é? Eles estavam se separando e resolveram passar um fim de semana para celebrar a separação. Isso aí eu nunca vi. Eu também não, cara. Então, agora, isso é um exemplo para você imaginar das coisas que eu passei na minha vida lá com 9 anos naquele lugar. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta, entender que você é diferente dos outros, os outros são diferentes Claro. de você, e tem que respeitar, né, o tipo de situação, de gênero, de cor, de raça, seja lá o que for, de credo. Né? Nós somos seres humanos, é o que eu falo. Você estava falando com um amigo. Eu não consigo ver, aliás, foi até na minha fisioterapia, que eu estou com um problema nas costas de pegar um netinho no colo, rapaz, eu estou com isso aqui tudo doendo. Aí eu fui na fisioterapia, eu estava conversando com ela, eu falei para ela, cara, eu não consigo ver uma pessoa negra ou branca, eu consigo ver um ser humano, bom ou ruim. Entendeu? Pois é como eu vejo. Aliás, aquele ator negro, Morgan Freeman, ele falou uma vez uma frase sobre isso, entendeu? Ele é negro, né? Então, e no caso do Um Adeus no Caso Sodré, você tem esse problema da escravidão. Então, eu li muitos os livros do Laurentino Gomes. E você passa a entender toda a situação que a gente vive hoje em dia, né? Que é horrível. E é um erro que aconteceu na história da humanidade que a gente tem que consertar. O problema é que nós somos um grão de areia na linha da história. Claro. Você é um pequenozinho elo de toda uma cadeia. Então, às vezes, por exemplo, nós estamos num momento, eu acredito que nós estamos num momento de evolução, onde, por exemplo, a internet, dizem que a internet, digamos assim, democratizou a informação. Eu concordo, mas democratizou uma série de outras coisas ruins, como a estupidez, o cancelamento, né? Então, o fato da pessoa pensar diferente de você não faz ela um bandido, um sanguinário, alguma coisa. Ele simplesmente pensa diferente. É que nem torcedor de futebol. Os caras vão brigar. Sim. Gente, vai namorar, vai pra praia, vai tomar um chopp. Para que vai brigar, pô? Né? É só futebol, é só uma pelada, é um jogo de futebol. Mas não, as pessoas hoje dramatizam tudo, querem transformar tudo em problema. A vida tem que ser mais simples. Ela tem que ser mais simples. Eu acho, então, que nós estamos passando por um entendimento. Porque antigamente, por exemplo, você tinha um cara chato. Você não convivia com aquele chato. Você não frequentava a casa daquele chato, nem ele ia na tua casa. Sim. Agora, hoje em dia, esse chato entra dentro da tua casa e ainda te xinga. Pois é. Porque eu já fui xingado de tudo quanto é nome, porque eu tomei algumas posições, assim, totalmente isentas. Né? Então, não, eles querem que você participe. Assim. A minha opinião é a minha opinião. Eu voto em quem quiser, eu faço o que eu quiser na minha vida e arco as minhas consequências. Sim. Agora, isso tem que ter uma coerência e não uma violência. Não uma estupidez. E hoje em dia, se você não está engajado numa determinada... então você é o isentão. Não se trata disso. Eu não concordo com as duas opiniões. Pois é. Né? Não pode ter uma terceira via, né? Não pode ter uma quarta via. Olha, né? Eu tenho que engolir o que me mandam para cima de mim? Estou fora, cara. Então, eu acho que a escrita também é uma fuga, porque eu consigo, dentro do livro, meio que fugir da realidade que a gente vive, que é muito doida. Né? Você tem uma ideia dos 4 filhos que a gente tem, 3 moram no exterior porque foram chamados para trabalhar, porque no campo que eles exerciam, eles tinham um grau de excelência. Então, dos 6 netinhos que eu tenho, 4 moram fora. Isso é fuga de talento. Isso é fuga de talento do Brasil. Sim, não estou querendo meter a bola, falar bem dos meus filhos, não, é simplesmente uma constatação. Então, é duro para mim. Graças a Deus, por exemplo, agora em Lisboa, eu consegui conciliar. As 2 netinhas que moram nos Estados Unidos foram encontrar comigo em Lisboa, eu estava com uma outra, e eu tomei conta durante uns 10 dias lá de uma criança de 1 ano, outra de 3, outra de 4. Fiquei correndo que nem babysitter atrás dele, isso me custou uma lombardia, que é um problema nas costas brabo, né? Segundo meu ortopedista, chama-se netite, síndrome do vovô de pegar o netinho no colo. Mas é isso, querido. Então, Um Adeus no Caso Sodré é uma história que eu achava que merecia ter contado. Agora eu tive que viajar para o século XIX em Portugal. Né? Qual era o navio que levava as pessoas de Portugal para o Brasil? Como era aquele navio? Ele fabricado aonde? Qual era o restaurante? O que tinha no restaurante? Ou aqui no Rio, por exemplo, qual era o melhor restaurante que tinha na época aqui? Uhum. Qual era a boate? Não boate não, porque eram as casas de senhoras, a Luz Vermelha, a Casa da Luz Vermelha. Sim, né? sim. O Baixo Meretrício, né? Sim. E como é que o Rio de Janeiro se desenvolveu? Como é que ele foi crescendo? O Rio de Janeiro ele foi crescendo primeiro no centro, depois ele foi para a Zona Sul.
Foi para a Zona Norte e para a Zona Sul. A expansão do Rio se deve a justamente o começo de urbanizar o Botafogo e até o São João Batista, ali acabava. O resto não tinha mais nada. Aí você ia para Copacabana, tinha uma pequena vila de pescadores, mas no começo do século passado, alguns milionários que saindo da insalubridade do centro começaram a migrar para a Zona Sul. E Copacabana foi feito o primeiro túnel, que foi o túnel velho, que sai ali na... Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome daquela rua. Assim, sai da João Batista e continua naquele túnelzinho velho que vai dar em Copacabana. E aí você criou acesso e a coisa começou a expandir. Depois foi para Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra da Tijuca e por aí foi embora. Então, você estudar sobre isso, cara... mas para que isso me serve? Nada. Simplesmente informação. A cultura. Não, mas é você saber onde é que você está. História é um negócio que é muito interessante. Isso aí não... Quem não gosta de história não bate muito bem. Mas muita pessoa fala assim hoje em dia, poxa, mas por que eu vou estudar... porque na minha época tinha biologia, tinha química, tinha matemática, tinha português, tinha isso, tinha aquilo. Por que eu vou estudar, por exemplo, biologia? Gente, é cultura. É cultura. É abrir a mente, né? É abrir a mente. É a academia do cérebro, né, os Juca? símbolos químicos do sódio. Tá bom, você não vai usar isso, mas é um conhecimento que você tem. Sim. Entendeu? É uma coisa que o professor está te dando. É a mesma coisa da história. Você conhecer o passado e você saber qual é o presente, você pode projetar o futuro, né? Então, eu acho que informação é tudo. Quando você chega nesse auge, assim, e que você está escrevendo um livro, cara, se informa sobre aquilo que você vai escrever. Primeiro. Claro. Para você poder escrever bem. E durante o processo de escrita, você vai aprendendo até com o próprio livro, que você é obrigado a pesquisar. Você vai no computador, eu trabalho com 2 computadores, um escrevendo onde está o livro e outro com informações. Porque se eu quero pegar uma informação naquela hora, para ter o contexto bem delineado naquilo que eu estou escrevendo, eu vou lá, pego a informação, não, realmente é isso mesmo, parar, não, ih, rapaz, estava fazendo um erro aqui. Porque o cara, quando vou ler, por exemplo, o Turco, tem uma passagem em Paris, no Turco, e em 1950 e poucos, e eu encontrei com um senhor, que é um escritor mais velho, já deve estar com 90 anos, o Wilmar, e ele falou assim, Juca, eu estudei nessa escola, eu comi nesse restaurante, eu fiquei numa casa perto dessa casa onde você está falando. Graças ao Google, graças à internet, você tem um acesso muito grande às informações, até de você acessar pelo Google Maps, aquele lugar, o Google Earth, no caso. Então, as ferramentas estão aí, cara. Então, eu sempre ouço assim, eu quero escrever um livro, mas, pô, não escreve. Eu passei anos da minha vida, quando eu tentei escrever, e depois aconteceu esse problema de eu perder o arquivo, eu demorei anos para voltar a escrever. Quando eu saí, a gente vendeu a pousada e veio para o Rio de Janeiro. E aí eu fiz oficina literária durante 2 anos, o que foi ótimo, porque me ensinou a técnica de contar uma história, entendeu? E a coisa está dando certo, né? Estamos indo para o 4º livro agora, bonitão. Sim, muito bom. Bom, infelizmente, Juca, a gente está chegando aqui já no finalzinho do nosso papo. Passou voando, e quando passa voando é sinal que está muito bom. É sinal que está bom, gente. Pois porque tudo que é bom acaba rápido. Pois é. Mas o que eu quero que você faça, Juca, é que você faça o seu jabá muito bem feito. Diz pra gente onde que o pessoal pode comprar os seus livros, Olha, então, site, livraria, se tem como comprar direto contigo, autografado. Não, vamos lá, esse livro aqui, Um Adeus no Caso de Sodré, ele está disponível na livraria Janela, no Shopping da Gávea, no 3º piso, que vale a pena conhecer. É uma livraria pequenininha, mas que tem lá dentro um lugar só para livro de criança, tem um espaço para criança. Eu acho isso fenomenal. E tem no Amazon, tem no site da Jaguatirica também, e da Gato Bravo, e tem também, vai ter na livraria da Travessa do Leblon, mas acho que só depois do começo do ano. Legal. E com relação ao Sobrado Guardião, que é uma história super interessante, esse livro que está na BR, ele também está no arquivo do Cristo Redentor. Ele foi parar no arquivo. O Padre Omar lá, que é uma pessoa maravilhosa, gostou tanto da história que levou para lá. Que bacana. Então, esse livro aqui você consegue encontrar no site, na Amazon e no site da... E o Turco, que está virando uma produção, em breve você vai ver nas telinhas, mas olha aí, hein? Nós vamos relançar, porque ele foi lançado por uma editora pequenininha do meu amigo do Celso Poças, de Niterói, a Itapuca. Mas, enfim, hoje em dia ele está com uma outra linha de pensamento em relação à produção de livros, e eu coloquei na Jaguatirica justamente para também compactar os meus livros numa editora só, que fica mais fácil de controlar. Então, ele vai ser relançado agora ano que vem, justamente com a assinatura do contrato da venda dos direitos para essa produtora, entendeu?
Aí as pessoas me perguntam, pô, mas como é que você conseguiu isso, cara? Eu falei, gente, eu tive que ralar que nem um doido. Muito. Falar com pessoas que me bateram a carta na porta, a porta na minha cara várias vezes, entendeu? Por exemplo, eu liguei para a Record, para a Editora Globo, para a Editora Roupa, para a Editora... Os caras não recebem você. Liguei para agentes literários, como, não vou falar o nome, mas 2 grandes agentes literários. Eles que escolhem você, Me ignoraram, entendeu? É isso aí. Então, assim, beleza, no Brasil as coisas só acontecem depois que elas já aconteceram. Então, se alguém leu meu livro e levou meu livro para a ABL, se alguém leu meu livro e achou que pode ser um filme, que vai comprar os direitos, é porque se está todo mundo falando, cara, porque alguma coisa deu certo nessa história. Sim. Então, pô, legal, vamos em frente. Porque isso é uma motivação. Falei assim, poxa vida, então acho que eu escrevo. E foi muito engraçado. O meu melhor sinal é o seguinte, que eu tenho leitoras críticas, que é a minha mulher, que come livro. Minha mulher não lê, ela come livro, ela adora livro. A minha nora, que mora na Alemanha, com meu netinho, que também lê pra caramba, é uma dentista, mas ela adora ler. E a minha sogra, que lê um livro, é uma professora aposentada, que lê um livro quase por dia, né? E a minha sogra é muito irônica, né? Você tem uma ideia, a primeira vez que eu cheguei na casa da minha sogra, ela tem 3 filhos, uma já morreu, coitada. E aí estava a foto das mulheres, das netinhas, né? Porque só tinha mulher também, né? De netinha. Aí ela falou, Juca, você está vendo algum homem aqui nessa prateleira? Eu falei, não. É porque, como é que ela falou? Porque genro para mim não é parente. Eu falei, ih, rapaz, mas ela estava mexendo comigo, né? Aí eu mandei o rascunho do Turco para ela ler. E ela adorou o Turco. E ligou para mim e falou assim, olha, eu quero dizer o seguinte, eu tentei pegar no teu pé, mas eu não consegui porque o livro realmente é muito bom. Aí eu pensei o seguinte, cara, se a minha sogra gosta do meu livro, então é porque eu estou no caminho certo. O negócio tá bom. Se a sogra não está me criticando, é porque o negócio está bem feito. É porque alguma coisa deu certo nesse negócio aí, cara. Então, acho que a coisa está andando. Muito bom, muito bom. Bom, infelizmente, como eu falei, chega a hora de acabar, a gente fica triste, mas vamos deixar o Juca descansar também, que ele tá aí com a netite dele atacada aí, né? Gente, estou sofrendo hoje, eu estou aqui à base de analgésicos fortíssimos. Então vamos deixar o Juca descansar. Eu quero agradecer demais a presença do Juca aqui. A Paula, que fez esse meio campo também, entre a gente, né? A Paula é fenomenal. Eu sou fã da Paula, é uma parceira que incorporou o projeto comigo, ela me comprou, ela comprou a minha ideia. Eu sou muito grato a ela. Paulo, beijo para você, tamo junto. Agradeço muito o meio de campo que ela fez aqui pra gente. Agradeço a quem está assistindo aqui na estreia, né? Esse vídeo especial aqui está assistindo na estreia. A quem ainda vai assistir, porque vai ficar gravado depois no YouTube e até um dia, sei lá, a internet acabar, vai ficar no YouTube, né? Enquanto o YouTube existir, vai estar lá. Agora, César, a próxima vez que você me chamar para entrar aqui, quando eu lançar o próximo livro, eu vou vestir a camisa do Mengão para estar assim, em sintonia, porque, claro. Essa camisa tá linda, eu tô vendo aí. Vou comprar. Essa aqui é bonita. É bonita mesmo. Essa aqui é especial. Essa aqui foi a patroa que me deu. Eita. Tá certo, querido. Bom, tá certíssimo. Eu quero mais uma vez agradecer, claro, a presença do Juca. Foi um papo muito legal. Os livros são muito interessantes, as histórias são muito interessantes. Né? O papo do Juca é muito bacana. E, claro, Juca, eu deixo as últimas palavras para você se despedir da gente, né, nesse papo de hoje. César, eu queria agradecer imensamente você ter me convidado para vir aqui, a Paula, que fez esse meio de campo. Agradeço as pessoas que estão nos vendo aqui, ouvindo. Agradeço aos meus leitores, agradeço a minha família, a minha esposa, principalmente. Agradeço a Deus. E eu acho que é isso, cara. Quando você tem uma coisa no coração, as coisas fluem normalmente, tá? Não tente fazer um livro, por exemplo, uma vez eu estava conversando com o produtor, ele falou assim, eu falei, poxa, mas os livros, porque a coisa demora para acontecer. Eu falei, pô, então de repente eu vou escrever um livro para ser sucesso. Ele falou, nunca faça isso. Nunca faça isso. Se você um dia fizer isso, você está lascado. Aí, por exemplo, fui fazer um curso com o Lombardi de roteirista durante a pandemia. E aí, conversando com uma vice-presidente da HBO, que estava interessada no meu livro, perdão, ela falou assim, Juca, você não deve mudar o teu foco. Você é um escritor, você não é roteirista. Não tente fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque você não vai fazer nem bem nenhuma nem outra. Verdade. Foca naquilo. Então, o que eu faço hoje em dia? Escrever. Ler, pesquisar, escrever. É isso que eu tenho que fazer na minha vida. E tomar conta da minha família. Pois então, é. E também dos amigos. Se Deus quiser, vamos tomar um café junto, César. Opa, um dia vamos sim. Tá bom? Um dia... Ó, na próxima final da Libertadores que tiver no Rio de Janeiro, a gente se encontra lá no Maracanã. Lá e... Fechado, querido. Você é um querido. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos, porque realmente, para mim, é um privilégio estar aqui com você. Tá bom?
é nosso. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Em 1898, Wilhelm tinha tudo planejado, mas uma trama inesperada o levou a uma jornada de sobrevivência e justiça. Descubra como sua luta pela paz mudou o destino de sua vida. Disponível na Amazon.